Aleluia. Glória seja dado o nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Aos irmãos. Quero dizer que é motivo de alegria estar nessa noite com os irmãos para louvar, engrandecer, enaltecer aquele que vive e reina para todo sempre, Senhor Jesus. É de muita responsabilidade a gente estar trazendo, a palavra de Deus. Mas já faz tempo que essa palavra ardia no meu coração. E a palavra de hoje está no livro de 1 Samuel. Você que tem Bíblia, acompanha conosco. Você que está em casa, acompanhe também. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 25. A partir do verso 2. Nós vamos falar nessa noite, como é culto de mulheres, nós vamos falar de uma mulher extraordinária. De uma mulher segundo o coração de Deus. E no longo da história, vocês vão conhecer quem é essa mulher. 1 Samuel 25, a partir do 2, diz assim: E havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal. Repita comigo, Nabal. E o nome da sua mulher, Abigail. Repita comigo, Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras. E era da casa de Calebe. Amém? Você pode sentar, glorificando e adorando ao Senhor. Glória a Deus. Pai, a tua palavra foi lida, Jesus. Deus, tu sabe a necessidade do teu povo, da tua igreja. O que a tua igreja necessita ouvir, Senhor. Ah, Pai, tu falaste muito ao meu coração. Mas talvez aquela ministração, quando eu estava sozinha contigo, talvez era para mim, Jesus. Ah, meu Deus, mas se tu queres revelar algo mais, Senhor, com a tua igreja, a palavra é tua, Senhor. Tu tens liberdade, ó Deus. Faz conforme o teu querer e a tua vontade no meio de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vê, queridos, essa passagem que vai relatar a vida de uma mulher. E a gente vê aqui na história que o momento era caótico. O cenário não estava muito bom. O que aconteceu? Para que nós possamos entender a história que a gente leu. Eu não li toda porque o texto é bastante extenso. Mas eu vou tentar resumir a história para que assim vocês possam entender o que o Senhor, através dessa mensagem, quer falar conosco nessa noite. A Bíblia diz que o momento era caótico e era de muita tristeza, porque havia luto. Um homem, um líder de grande influência na nação de Israel havia morrido. E quem era esse líder? Samuel. Quem era Samuel? Samuel era o filho de Ana. Aquele filho que Ana tanto orou, tanto buscou e tanto esperou no Senhor. E Samuel, além de líder profeta, ser conhecido como líder profeta da nação de Israel, ele era juiz também. E veio aquele luto de repente e aquela tristeza. Mas nessa época Saul ainda reinava. Mas Deus já havia rejeitado o reinado de Saul por causa das suas más obras. E Deus já havia mandado Samuel ungir a Davi como rei. Mas Davi só poderia assumir o trono depois que Saul viesse morrer. E Saul, ele estava instantemente perseguindo Davi, por causa que ele sabia que Davi era o sucessor do seu trono, que Deus havia rejeitado o seu reinado e havia escolhido Davi como rei. E Davi fugindo, por causa da perseguição de Saul, Davi vai ali e para no monte. E lá ele passa por uma cidade chamada Maom. E quando ele chega nessa cidade, ele e os seus homens se deparam com um homem chamado Nabal. Por isso que eu pedi para vocês, porque durante
Toda a história nós vamos falar muito desse nome, Nabal e Abigail. E aqui diz que Nabal, ele era um homem que tinha muitas posses, ele era um homem rico. E certa feita, Davi com os seus homens livraram os pastores de Nabal, porque Nabal também tinha muitas ovelhas, tinha muitas cabras, e era por isso que ele era um homem de posse, tinha muitas posses. E aqueles homens de Davi não fizeram mal aos pastores de Nabal. Eles ali acolheram os pastores de Nabal. E o tempo se passou, e Davi, fugindo da perseguição de Saul, ele se depara com este homem. E quando ele chega lá, manda os seus jovens até Nabal. E ali apresenta para Nabal toda aquela apresentação e diz: olha, nós viemos de longe, explicou toda a situação. E ali Nabal falou duramente com aqueles homens. Disse: eu não vou dar de comer, nem de beber a pessoas que eu não conheço. Mas ele sabia que era Davi e os seus homens. Ele falou duramente. E quando os moços, os jovens, chegam lá para Davi e relata toda a situação, que eles foram maltratados por Nabal, que Nabal, ele fez o quê? Ele retribuiu o bem que eles tinham feito com o mal. E ali, quando os jovens chegam e falam para Davi, sobe a ira de Davi. Davi diz: pronto, vai lá e mata Nabal e toda a sua família, não deixa restar nada. Mas a Bíblia diz que no meio daqueles jovens de Nabal, porque ele não escutava ninguém, aquele homem, ele saiu ao encontro da esposa de Nabal, Abigail. E quando ele relata toda a história, Abigail, apressadamente, de prontamente, ela vai lá e prepara aquele guisado. Ela prepara com muito carinho, com muito amor, com muita rapidez, e vai até Davi se apresentar, porque ela sabia que seu esposo tinha agido loucamente. E o seu nome já fala por si só. O nome de Nabal significa insensatez. O que é insensatez? Tolice. Uma pessoa tola. E o nome de Abigail é o quê? O Senhor é a minha alegria. É a alegria. A alegria. A alegria do meu pai, em outras traduções. Então a gente vê que o nome dela era alegria. Era uma mulher sábia. Era uma mulher que tinha sabedoria, sensata. E a gente vê que quando ela se apresenta a Davi, ela se prostra, ela oferece toda aquela comida que ela havia feito. E ela disse: eu sei que o meu esposo agiu loucamente. E ela lhe pede desculpas em nome do seu esposo. E o que acontece? Davi disse: vá em paz, mulher. E toda aquela situação foi revertida por causa da sabedoria de uma mulher. E é aqui que eu quero entrar na história. O Senhor falou fortemente ao meu coração. Aquela mulher, naquela casa, habitava a tolice e a sabedoria. Porque Nabal era tolo, mas Abigail, ela era sábia. E pode na mesma casa habitar a sabedoria e a tolice? Pode. Mas o que não pode é se contaminar. Ou seja, as atitudes do outro não podem mudar a minha essência, quem eu sou em Deus. Não importa se teu esposo ou a tua esposa é tola, mas se você é sábio, a Bíblia diz que por causa do comportamento da mulher sábia, o esposo é salvo sem nenhuma palavra, através das atitudes. Está lá em 1 Pedro 3. Então o que é que eu aprendo com isso, irmãos? A Bíblia diz que certa feita, Jesus, já sabendo que Judas iria traí-lo, Jesus continuou amando Judas. E foi tão de uma forma que quando Judas chega para Jesus, porque as pessoas disseram: eles são todos parecidos. Quando a gente chega lá, quem é? Como é que a gente vai saber quem é Jesus? Ele disse: aquele que eu beijar na testa, vocês vão saber que é Jesus. E quando ele chega lá, Jesus estava no monte com os seus discípulos. E quando Judas chega lá e beija na testa de Jesus, Jesus disse: aqui vieste, amigo. As atitudes de Judas não mudou a essência de Jesus, de quem era Jesus.
Judas era um traidor. Mas Jesus era quem? A sabedoria, o amor, a misericórdia. Não importa o que o outro faça, mas seja sempre você. Seja a sabedoria dentro do teu lar. Sabe o que a Bíblia diz? Lá em Provérbios 15:1. Diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. E foi isso que aconteceu. Nabal falou duramente com aqueles jovens, desprezou, maltratou. E foi por causa disso que veio a ira de Davi. Disse: não vai sobrar ninguém. Mas a mulher foi lá e contornou toda aquela situação. Eita glória! E o Senhor nos pergunta nessa noite, no meio das situações difíceis, quem nós somos? Nabal ou Abigail? Quem nós temos sido? A gente tem apaziguado ou a gente tem botado fogo na lenha? Quem você tem sido dentro do seu lar? Dentro da sua casa? Porque é muito fácil, gente, a gente ser crente aqui dentro da igreja. Mas é dentro do nosso lar que o Senhor prova o nosso caráter. É lá que Ele vê palavras duras. É lá que Ele vê coisas que ninguém vê. Mas sabe o que eu acho lindo? É que Deus tinha um plano na vida de Nabal. Mas Nabal não aceitou o plano de Deus. E é tão de uma forma que a Bíblia diz que depois de 10 dias, Deus, você vai ver aí no contexto aí da história, na continuação, Deus feriu a Nabal. E Davi, quando ficou sabendo que Abigail era viúva, ele mandou buscar Abigail para ser sua esposa. E a gente vai ver lá em Crônicas dos Reis, que fala também, em 1 Samuel 27, que fala que Abigail foi uma das mulheres de Davi. E ela teve até um filho com Davi chamado Daniel. Então, ela alcançou graça diante do rei por causa da sua sabedoria. A Bíblia diz lá em Provérbios 14:1 que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Mas talvez você pode estar dizendo: mas irmã Sara, uma casa não é só formada somente pela mulher. Não, mas você é coluna da sua casa. Você é coluna da sua casa, você é a estaca da sua casa. Você é responsável por levar o altar de Deus à sua casa. É o mundo se curvando, mas que eu e você possamos estar de joelhos. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que nós queremos resolver com a força do braço. E com a força do braço Jesus sai de cena. E nós temos que resolver de joelhos. E às vezes a gente não sabe discernir o tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de calar, há tempo de falar. Mas muitas vezes o tempo é de ficar orando e em silêncio, e a gente fala. Mas que possamos nessa noite pedir ao Senhor: Jesus, me ajuda a ser como a Abigail. Ela era uma mulher segundo o coração de Deus. Ela era uma mulher temente. Ela era uma mulher que descreve lá em Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. Aí ali, Provérbios 31 vai descrevendo todas as virtudes daquela mulher. E a gente vai ver que Abigail, ela se enquadrava em todas aquelas virtudes. Eu tenho um testemunho para contar para vocês. Eu acho que alguns já sabem. Quando eu casei com meu esposo, ele não era o homem que ele é hoje. Imagina só, o homem lá vindo da terra de Lampião, lá de Serra Talhada. Bruto, mais do que não sei o quê. Mas a gente que é mulher,
A gente já tem desde pequena aquele sonho. Aquele sonho daquele príncipe encantado, né? O homem que dá flores, o homem que fala bem, o homem que trata bem. Isso é da mulher. A mulher é muito afetuosa. E eu achava que eu ia casar com um homem assim. Mas o meu coração pulsou por um homem diferente. Mas Jesus, ele é muito lindo, irmãos. Deus, ele trabalha maravilhosamente. E o tempo se passou. Meu esposo aceitou Jesus. Primeiro eu aceitei a Jesus. Depois meu esposo aceitou a Jesus. Jesus tirou o álcool dele. Não demorou muito. Tirou as drogas. Mas a grosseria demorou para tirar, viu, irmãos? Só Jesus na causa. E eu, nova convertida, eu queria resolver na força do braço. Porque ele falava alto, eu queria falar mais alto do que ele. E eu perdi a razão. Mas eu comecei a buscar ao Senhor. Eu disse, Jesus, eu estou orando, mas não está resolvendo. Ele disse, você está vigiando? Você está orando, mas não está vigiando? E ali o Senhor foi começando a me dar estratégias. Comecei a buscar ao Senhor em oração. Aí o Senhor falou fortemente ao meu coração: Sara, sabe quando Ele vai mudar? Ninguém muda ninguém. Sabe quando Ele vai mudar? Quando você mudar. Porque muitas vezes a gente tem aquele dedo, sabe, de apontamento. E a gente aponta. Meu esposo é assim, meu esposo só falha. Ele é assim, ele é assim, ele é assim. E a gente não é nada. Mas quando a gente faz assim, ó, um feedback, uma autoanálise para dentro de nós, e a gente vê as mazelas, os defeitos que tem dentro de nós, a gente baixa mais o nosso dedo de apontação para as pessoas. Quando Jesus começou a mostrar ainda um monte de coisa que Ele tinha que tirar, que Ele tinha que trabalhar na minha vida, eu comecei a sentir foi vergonha. O Senhor me constrangeu. Porque o Senhor, Ele nos constrange. Mas a mudança que o Senhor quer em nós é melhor. A Bíblia diz que o vaso que se quebrou, ele se quebrou na mão do oleiro. Mas Ele tornou a fazer daquele vaso outro vaso melhor. Não era pior. Arabaia, sério. Vai doer, vai. Você vai chorar, vai. Mas vai ser para melhor. Para a glória de Deus. Arabaia, sério. Mas se quebra, se deixa se quebrar na mão do oleiro, que ele sabe como trabalhar. E um dia eu fui convidada para ir cantar no Congresso de Mulheres, nova convertida. A gente ainda no processo de libertação. Jesus já tinha libertado algumas coisas, mas faltava outras coisas. Porque uma casa, ela não é feita num dia só. A libertação em que é instantânea, mas a libertação que demora dias, que demora anos. E principalmente a transformação de caráter. Porque é um trabalhar assim, irmãos, é de dentro para fora. Jesus vai arrancando assim, vai tirando todo o entulho, todo o lixo. É de dentro para fora. Mas quanto mais a gente vai se quebrando na mão do oleiro. Porque a Bíblia diz, humilhai-vos diante da potente, da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. Ai, a cega. E ali eu num congresso, já desiludida, eu digo, Jesus, eu já batalhei tanto por esse casamento, meu Deus. O Senhor tirou a cachaça da vida do meu esposo, tirou as drogas. Meu Deus, mas esse homem ainda continua grosso, Jesus. Senhor, o príncipe veio com um cavalo, o príncipe foi embora e ficou só o cavalo. Todo dia me dá coice. Eu não aguento mais, Jesus. Eu disse isso para Jesus, viu? E ali naquele congresso, Deus usou aquela mulher que não sabia de nada da minha vida e disse assim: mulher, este homem que tu fala que é um cavalo, eu vou transformar ele num príncipe. Você crê? É promessa de Deus também nessa noite para a tua vida. Deus vai transformar Nabal num príncipe para a glória de Deus. Creio eu, irmãos, que Abigail, ela não orou para Deus matar Nabal, porque ela era sábia.
Ela orava para Deus transformar Nabal. Mas Deus sabia que Nabal não iria se render ao Todo-Poderoso. Ele era duro. E por isso Deus o feriu. O Senhor, Ele não interfere nas nossas escolhas, nas nossas decisões. O Senhor, Ele escolhe o nosso pai, Ele escolhe a nossa mãe, Ele escolhe os nossos irmãos. Mas o nosso esposo e a nossa esposa, quem escolhe somos nós. E é por isso que nós temos que o quê? Orar e esperar no Senhor. Confiar no Senhor. E ali aquela mulher falou, direcionada pelo Senhor. E ali eu agarrei aquela promessa. Eu digo, Jesus, eu creio no meu milagre, na minha promessa. Passaram-se uns dias e eu comecei a notar. Meu esposo começou a acordar mais cedo. E quando eu acordava, o café já estava pronto. Eu disse, o negócio está mudando. Eu digo, eita Jesus, quando pensava que não eu acordava, eu já varria a calçada, viu? Eita Senhor. Então muita coisa mudou. Jesus transformou o meu Nabal. Tá aí, um príncipe lindo para a glória de Deus. Mas só Deus sabe o preço que eu paguei para ele ser esse príncipe hoje. Mas eu creio que tudo tem um propósito de Deus. Eu passei por tudo isso para dizer para você, mulher que está sem esperança, que o teu Nabal vai mudar. Eu tenho algo de Deus para te dizer nessa noite. Se você continuar na brecha, se você continuar na posição de mulher de Deus, se você continuar tomando as atitudes que Abigail tomou, Deus vai transformar o teu Nabal. Deus está tratando com Nabal e talvez você não está vendo, mas Jesus está dizendo, eu vou transformar aquele coração de pedra em um coração de carne. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então somente espera, mulher, confia no Senhor. Mas seja como Abigail. Seja sábia. Pode o diabo estar cirandando lá na tua casa. Mas seja sábia. A única coisa que o inimigo ele quer é roubar a tua paz. É tirar a tua paz, é tirar a tua esperança, é tirar a tua fé. Mas confie no Senhor. Sabe por quê? Porque a tua família está debaixo de uma grande promessa. A tua família está debaixo de uma grande promessa. A Bíblia diz que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos Deus está dando ordem ao teu respeito. Andarabaia séria. Deus vai transformar, mas seja sábia. Confie. Espere no Senhor. Que você vai desfrutar das bênçãos de Deus. Eu quero que você, nesse exato momento, você fique de pé. O tempo aqui está escasso. Antes da gente estar encerrando, a gente vai fazer uma oração. E nessa oração, nós não vamos orar por ninguém. Nós vamos orar por nós mesmos. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não vê o cenário mudado. A gente quer que as coisas mudem de uma hora para outra. Mas essa mudança que nós queremos está dentro de nós. Quando a gente mudar a nossa visão, quando a gente mudar a nossa perspectiva das coisas, tudo à nossa volta ficará melhor. E nós vamos nessa noite orar, levantar esse clamor. Senhor, tira de mim tudo aquilo que não te agrada. Pai, em nome de Jesus. Senhor, foi falado sobre Abigail, Pai. Deus nos ajuda, Senhor.
a ser uma mulher segundo o teu coração. Nos ajuda a falar na hora certa. Nos ajuda a calar, Senhor. Nos ajuda a não agir com a força do nosso braço, mas de joelho no chão. Deus, como pequeno barro, nós nos colocamos em tuas mãos. Trabalha, Deus, em nossa vida, em nossa mente. Narabaia, Séria. Para que possamos ver, Senhor, tudo à nossa volta ficar melhor e mudar, Pai. Para a glória do teu nome. Faz, Jesus, o teu querer. Faz, Senhor, a tua obra em nós. Começa, Senhor, primeiro em nós. Em nome de Jesus, ó Pai. Faz o que tu queres, ó Deus. Nós nos colocamos em tuas mãos, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.